Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O presidente Bolsonaro tentou, e durante muito tempo, trazer estas pessoas para dentro das quatro linhas da Constituição, como ele costuma dizer. Trazer esses ministros do TSE, do STF, para dentro das quatro linhas da Constituição. Desde quando o Alexandre de Moraes barrou aquela nomeação do Ramagem para ser diretor da Polícia Federal, que é uma nomeação que é exclusiva do presidente da República. E o Alexandre de Moraes barrou aquilo, e o presidente acatou, porque ele não deveria ter acatado, mas ele acatou, foi tentando trazer para dentro das quatro linhas da Constituição, sem precisar de entrar num atrito com esse pessoal. Mas não adiantou. Nós tivemos as manifestações lá do 15 de maio, tivemos o 7 de setembro, gigantesca manifestação. O que esses ministros fizeram, juntamente com o apoio da grande mídia, né? Chamaram aqueles atos de atos antidemocráticos. Porque às vezes uma ou duas pessoas levavam ali uma faixa fora STF, que também não tem nada de antidemocrático. Eu não sou obrigado a gostar do STF, a gostar da instituição Presidência da República, ou gostar do Congresso Nacional, ou de qualquer outra instituição. Eu não sou obrigado a gostar, por exemplo, das urnas eletrônicas do Barroso. E eu não posso me manifestar quanto a isso? Eu não posso? Posso. Todo mundo pode, tem que ter essa liberdade de expressão de poder se manifestar. Nós vemos o pessoal da extrema esquerda, quando eles se manifestam, não é com faixa e cartazes, não. Eles vão para a rua, eles queimam pneus, eles destroem patrimônio público, prédios públicos já foram invadidos e destruídos. Lembram a invasão do MEC, alguns anos atrás? Que eles invadiram e destruíram o prédio do MEC lá. Quebraram as vidraças e tudo mais. Eles enfrentam a polícia, jogam coquetéis Molotov na polícia. E aí ninguém fala que isso é ato antidemocrático, mas quando nós vamos para as ruas, aos milhões de pessoas com bandeiras do Brasil na mão, é ato antidemocrático. Mas por que eles fazem isso? Eu gravei um vídeo mais cedo falando sobre isso. O objetivo dessa gente é desgastar a base de apoio do presidente. Lá no 7 de setembro, muita gente ali falando, eu autorizo, né? Eu autorizo o presidente a tomar providências em relação às inconstitucionalidades que o STF vinha tomando já desde aquela época. Desde antes, né? Desde muito antes. As prisões inconstitucionais que vinham acontecendo. E o presidente se manteve calmo e sereno tentando negociar. Agora foi a gota d'água. Essa prisão do Daniel Silveira, essa foi a gota d'água, porque isso aí foi um ato de covardia do Supremo Tribunal Federal. Dos 10 ministros, inclusive do André Mendonça, que todo mundo esperava que fosse diferente. Né? Mas não vamos falar sobre isso agora. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro baixou um decreto, né? Eu vou até colocar na tela para vocês aqui. Esse é um decreto presidencial, que é um indulto, né, chamado de graça, ao deputado Daniel Silveira. E aqui, ato do Poder Executivo, decreto de 21 de abril de 2022. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição Federal, tem gente falando que esse decreto aqui é inconstitucional, sendo que o presidente fez embasado na Constituição Federal. Não é inconstitucional, coisíssima nenhuma. Eu não vou me ater aqui aos considerandos, se vocês quiserem ler depois, dá uma pausa aí no vídeo, leiam. Mas aí vem aqui o presidente decreta, artigo 1º, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses. O Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses porque gravou um vídeo falando algumas barbaridades a respeito dos ministros do Supremo, que não é de todo imerecido, né? Porque o que eles já fizeram com a nossa Constituição não é brincadeira. Eu não faria um vídeo naqueles termos, mas um deputado federal que tenha sua imunidade parlamentar ser preso, condenado e ser cassado o seu mandato, porque ele gravou um vídeo
falando mal de ministro do Supremo, xingando o ministro do Supremo, aí já é demais, né? Porque nós vemos criminosos inveterados aí do tráfico sendo liberados pelo Supremo Tribunal Federal, como eu disse mais cedo. Como foi o caso do André do Rep. Saiu pela porta da frente liberado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora prendeu um deputado federal condenado a 8 anos e 9 meses, tendo seu mandato cassado e ainda ter que pagar ainda não sei quantos R$ 1.000 de multa porque gravou um vídeo criticando o ministro do Supremo. Então aí o presidente baixou esse decreto aí, concedendo esse indulto, essa graça ao deputado Daniel Silveira. Eu tenho certeza que não vai ficar por aí. Eu tenho certeza que esse pessoal do Supremo Tribunal Federal vai querer tomar alguma providência, vai querer dizer que isso é ilegal. Eles não estão ali para brincadeira. Como eu disse mais cedo no vídeo, se você não assistiu, assista o vídeo que eu fiz mais cedo, dizendo aqui o seguinte, que não é aleatório isso que eles estão fazendo, não é aleatório. É só o pessoal da direita que está sendo perseguido. Nós tivemos o delegado Francisquini cassado porque criticou as urnas eletrônicas. Nós tivemos agora o Daniel Silveira, um outro deputado federal, cassado e condenado à prisão porque gravou um vídeo criticando o ministro do Supremo. E os esquerdistas? Zé Dirceu, Vadir Damus, todos esses aí, até Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, que vive falando um monte de abobrinha aí contra a instituição Presidência da República, chamando de genocida, de fascista, nazista e tudo mais. E aí? Aí pode. A esquerda pode tudo, a direita não pode nada. Então, é como eu disse, não é aleatório, isso daí é para fazer mesmo atos contra a direita, usando do cargo que foi conferido a eles, aliás, a maioria ali nomeados por presidentes do PT. 6 deles ali são nomeados por petistas. E o que é esperado uma coisa dessa, né? E aí, dos 2 que o presidente nomeou, um votou ainda favorável à prisão do Daniel Silveira, ou seja, o presidente colocou lá, não colocou militantes, tanto é que votou contra o Daniel Silveira. Inclusive agindo de forma ilegal, junto com os outros 9, né? Junto com os outros 9. Uma decepção, o André Mendonça, uma decepção. Mas esse decreto baixado pelo presidente hoje, essa graça, esse indulto ao Daniel Silveira, gerou uma revolta na grande mídia, em todo o sistema, né? Eu imagino como que o Alexandre de Moraes deve estar se mordendo, deve estar mordendo as costas de raiva. Deve estar mordendo as costas de raiva o Alexandre de Moraes. Não só ele, mas aqueles outros ministros também que votaram pela prisão do Daniel Silveira. Agora, a grande mídia, esse pessoal ainda se intitula jornalista, é vergonhoso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei só um aqui, a Vera Magalhães. Diz que é jornalista, ela postou aqui uma notícia do G1 que dizia que Bolsonaro anuncia perdão de pena de Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF. Olha o que a Vera Magalhães disse. Quando ninguém impõe limites a um autocrata em progresso, os limites são arrombados. Bolsonaro declara guerra ao judiciário. Aí depois ela veio. Essa é a linha que separa os democratas, mesmo aqueles com quem você diverge. Deve ser o Lula, que é um democrata, né? Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Montanha, esse povo que tem codinome em lista de propina, que deve ser os democratas que a Verinha fala aqui. Dos candidatos a autocratas. E candidatos a autocratas, quando não são contidos pelas instituições, viram, sabe o quê? Autocratas, ditadores. O Bolsonaro é um ditador. Ele é um ditador. Ele está tentando trazer todo mundo para dentro das 4 linhas da Constituição, mas ele é que é o ditador, segundo a Vera Magalhães. Democrata é o Lula, que quer inclusive, regulamentar a mídia, da qual a Vera Magalhães faz parte. Aí ela vem, você antipetista, o que faria se no dia seguinte ao julgamento do Mensalão, Dilma editasse uma medida suspendendo a prisão de Dirceu, Genuíno, etc. Berraria na janela, não? Ela não fez, seu ídolo está fazendo. Agora a Vera Magalhães compara os bandidos do Mensalão e do Petrolão, como o Zé Dirceu, Zé Genuíno e até a própria Dilma, né? E o chefe, o capo, que é o Lula. Ela está comparando essa quadrilha toda aqui com o Daniel Silveira, que gravou um vídeo falando mal de ministro do STF.
Ela está querendo comparar essa turma, essa trupe aqui, essa quadrilha que roubou bilhões do patrimônio público do Brasil, com um cara que gravou um vídeo criticando o ministro do STF. Isso é jornalista? É uma militante, uma esquerdista militante. E ela tem mais aqui para cima, quer ver? Ó. Ou o Senado, a Câmara, o MPF, o STF e o TSE se unem em uma resposta dura e inequívoca a esse indulto, que na verdade é um insulto, ou ele não terá mais limites para escalar. Escalar rápido. Vera Magalhães, como jornalista, tá meio ruinzinha para escrever, né? Que ela esquece umas vírgulas, engole umas vírgulas, né? Jornalista antigamente sabia pelo menos escrever. E ela está aqui militando, querendo ensinar o que as instituições aqui têm que fazer contra o indulto do presidente, que o presidente concedeu ao Daniel Silveira. Aí vem aqui, ministros do STF, indulto é constitucional e a inelegibilidade de Silveira permanece, dizendo ela que os ministros declararam isso. Pouco importa, proto-ditadores usam as leis para desorganizar a democracia. Bolsonaro está dando um recado de que pode mais que o judiciário. Próximo passo é não aceitar o resultado da eleição. E ela fala mais um bando de baboseiras aqui, sabe? Então, esse pessoal do sistema está mordendo as costas. E isso significa só uma coisa, meus queridos irmãos. Significa que o presidente agiu corretamente. Quando essa gente fica desesperada quando o presidente Jair Bolsonaro age, é porque o presidente agiu certo. Você pode ver que todas as vezes que o presidente faz algo bom para o país, essa gente critica. E quando eles entram em desespero, como está aqui o caso da Vera Magalhães, você pode ter certeza que o presidente fez algo muito acertado. Pode ter certeza. Vamos aguardar o desenrolar disso, mas o fato é que o presidente falou na live que ele fez, ele leu ali o decreto dele e disse, isso vai ser cumprido. Esse decreto será cumprido. Ele deixou o recado bem claro. Se o Supremo tentar dizer que é inconstitucional e querer barrar, aí vai ficar aquela queda de braço. Quem que tem mais poder, quem tem a força para dizer não, vai ser cumprido ou não vai ser cumprido? Eu, se fosse para apostar, apostaria no presidente Jair Bolsonaro, no chefe do executivo, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Eu acho que está bem claro isso daí. Então, meus amigos, era isso. Eu estou muito feliz com isso, porque estava uma covardia, aquele julgamento, se pode se chamar aquele de julgamento, aquela covardia que fizeram com o Daniel Silveira. E o presidente chegou para colocar ordem na bagaça. Colocou ordem na bagaça e que vai ser cumprido, segundo ele. E eu espero, sinceramente, que seja mesmo cumprido e que o Daniel Silveira não seja condenado a quase 9 anos de cadeia porque fez um vídeo falando de ministros. Ninguém pode receber uma pena como essa por criticar alguém. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, se você não quer ser criticado, não quer sofrer críticas, não venha para a vida pública, não se ofereça para a vida pública, ele disse. Ele mesmo disse isso. Mas aí agora ele fez essa perseguição implacável, uma perseguição pessoal ao Daniel Silveira, porque gravou um vídeo criticando ele. Então, meus amigos, era isso. Eu peço a você que observe aí. Se não está inscrito ainda no canal, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe também o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.